Cícero Dantas, vamos lá. A partir de agora aqui comigo, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a toda a sua equipe. Bom dia aqui é Diego. Bom dia aos nossos ouvintes. E bom dia também aos nossos telespectadores, nossos internautas. Verdade, que estão nos Hoje, assistindo. eu quero que registre aqui, fique registrado, que foi a primeiro canal de rádio de Sergipe que tem instalado este segmento. Está de parabéns da fã, está de parabéns, Narciso, por ser esse percussor nesta nova modalidade, que hoje a Onda do Rádio chega, a Onda do Rádio, mas também chega a imagem. Parabéns. Verdade. Obrigado, Cícero. Vou começar pela polêmica já. Tá aqui falando, você já se levantou ali do sofá, olhou para cá. Na sua opinião, após analisar as imagens, após analisar a repercussão, na sua opinião, houve abuso, então? Não. Não? Não houve abuso. Tá. De jeito nenhum. Apenas eu estava ali na antessala assistindo e levantei para ouvir sua ponderação. Tá. Uhum. A abordagem da polícia é uma abordagem, a gente sabe que toda pessoa, todo administrado, todo ser humano, quando submete a um controle, este controle ele causa um incômodo. E isto ele advém desde a criança. Quando desde a nossa idade de criança a gente não gosta de sofrer limites e controle. É o que também vai se passando e acontece com a força pública. Era isso que você me dizia que é inerente do ser humano. Do ser humano. E aí o que é que acontece? Quando a polícia, e aí diga-se polícia do modo geral, quando a força pública, quando o Estado se materializa através de uma coerção e uma coerção legítima, que o Estado ele detém o monopólio legítimo da força, isso é desde a formação do Estado, isso causa um incômodo. Isso causa um desconforto. Eu falo por mim, eu fico muito tranquilo, tenho um filho de 18 anos, já está orientado. Avistou a polícia, pare o veículo, liga a luz interna e mão no volante. Atenda a todas as ordens da polícia. Se existir excesso, o excesso ele é tratado depois. Não queira combater o excesso no momento, porque ali estão agentes imbuídos, envolvidos, e sobre os ombros dele o monopólio legítimo da força, que pode existir o excesso, e não é bom que assim aconteça nessa abordagem. Submeteu a abordagem? Obedeça a abordagem. Se existe o excesso, por isso existem os órgãos de controle e de correção das próprias polícias. Agora, você me trazia também a teoria de que é legítimo o direito de resistência? Verdade. E aí quando você falou, e aí, Narciso, quando você aqui, antes no bastidores, falou, e por que resiste? Eu disse, olha, o direito de resistência ele é inato a qualquer ser vivo. Até porque quando o preso foge, ele não comete crime. É um direito dele. É um dever do Estado aplicar a punição. Às vezes quem está do outro lado pode não compreender isso, você sabe? Pode não compreender, mas é um direito. É um direito dele. Facilitar a fuga é crime, mas fugir não é crime. É crime você ficar em silêncio? É crime o agente, o acusado mentir? Não. Isso é a ética da defesa. Isso integra a essência da defesa. Por quê? Eu tenho um aparato, eu tenho o Leviatã, como diz Thomas Hobbes no seu livro Leviatã, eu tenho um monstro, que é o Estado, imbuído e poderoso de todos os seus atributos. O Estado ele tem o poder de polícia. O poder de polícia é você coibir sumariamente. O cidadão ele não tem esse poder, ele não tem autotutela. Raríssimas exceções que é dada a autotutela. Mas fora isso, é inato a resistência. Às vezes uma pessoa durante uma abordagem, ele reage, é uma reação instintiva dele. Porque já está inata a personalidade do ser vivo, do ser animal, não é só do ser humano. Por exemplo, eu mesmo já atuei em defesa de policiais, tenho uma grande atuação também em defesa de policiais, em ações penais, onde não está errado nem o policial e nem a vítima. Foi uma reação instintiva, porque é inato a personalidade da pessoa ter aquela reação. E é interpretado, e é uma interpretação momentânea, ele tem ali milésimo de segundo para fazer a interpretação, pode gerar um atrito. O Wanderson diz aqui, houve resistência, tá demais, tem que acabar com isso. É um assunto que divide opiniões, você sabe disso. Claro. Aliás, o direito, o Código Penal, ele suscita muitos debates na sociedade, né? Deixa eu dizer, as relações pessoais. O ser humano, por essência, ele é imperfeito. Por isso que o direito penal existe. E engana-se as pessoas quando pensam que o direito penal existe para punir. Engana-se as pessoas quando imagina que quanto mais tipos penais, quanto mais crime, é uma sociedade justa. É o inverso. Se eu tenho 400 tipos de crime, quer dizer que eu tenho uma sociedade em conflito. Mas se eu tenho 10, 15 tipos de crime, eu tenho sociedade em paz. E o direito penal... Então o problema é anterior. É anterior. O direito penal ele não é feito para punir. Pergunte a 100 pessoas. Para que serve o direito penal? Para punir. Não. É proibido matar? Tem alguma lei que diz que é proibido matar? Roubar?
Não. Tá lá dizendo, matar alguém, pena de 6 a 20. Se você se submeter, praticar esta conduta, você tem esta pena. Porque a sociedade, do modo geral, ela é livre. Ela tem o seu livre-arbítrio. Agora, ela tem balizas, de qual você, pessoa, você, cidadão, e quando você nasce, você já assina um contrato, é o que se chama de contrato social, você já está submetido a essas regras. E outra coisa, qual é o objetivo, o caráter da pena? Se a gente refletir, o caráter da pena é um caráter estritamente pedagógico. Ela tem 2 fatores, ela tem 2 atributos, o caráter geral e o caráter específico. O que é isso? O caráter geral é para que os demais observem, olha, fulano de tal cometeu um crime e está pagando uma pena, eu não vou fazer. O caráter específico é, eu cometi um crime, eu estou pagando uma pena. Então, ela tem esse atributo de também de disseminar, de também permitir que a sociedade se sinta protegida, ou se sinta impedida, ou se sinta advertida de que não pode fazer. Daí vem, se a gente puxar mais um pouquinho, vem a necessidade, vem aquele debate, vem aquela discussão do Tribunal do Júri. Porque somente os crimes dolosos contra a vida são julgados pela população. Nenhum outro crime. E quem determina a pena é o coletivo do júri ali, né? Quem decide se ele vai ser apenado ou não. O quantitativo é o juiz. É o juiz. Mas quem diz se ele vai receber uma pena ou não é a população. São seus pares, são seus semelhantes. Por O quê? coletivo não diz qual é o tempo de prisão. Não, só diz condeno, absolvo. E aí o juiz togado, dada a ele a sua condição de conhecimento da dosimetria da pena, ele diz, olha, você vai ter uma pena X. Mas sem que a população, o júri popular, o seu semelhante diga que ele é condenado, a justiça não pode aplicar a pena. Entra nesse mesmo campo, nessa mesma teoria, mandando um abraço aqui para o André Frezan, que diz aqui, a abordagem é praxe, as pessoas precisam respeitar, o que não pode haver é o excesso. As pessoas estão começando a opinar aqui sobre o assunto. Dentro dessa mesma lógica, entra, já que você diz assim, olha, não é proibido matar, entra a questão da legítima defesa? É a exceção da autotutela. A regra é que o cidadão ele não pode fazer justiça pelas próprias mãos. Perfeito. Inclusive é crime, tipificado no Código Penal, artigo 345. Fazer justiça pela própria mão, embora legítima, para satisfazer pretensão própria. Dá um exemplo. Muito comum que acontece. E às vezes na sala de aula eu dou esse exemplo e os alunos dizem, professor, isso é proibido. Eu vendo um carro à pessoa, entrego o carro, mas fico com um recibo. Digo que eu sou o dono. Se a pessoa não pagar, eu vou lá e pego o carro. Isso é crime. Quando eu entabulo um negócio jurídico, e um negócio jurídico de transação, onde existe a entrega do bem, onde se concretizou o negócio jurídico, e para ele falta a conta-prestação, não nasce para mim o direito de exercer diretamente por mim a autotutela. Eu tenho o direito do crédito. Eu não posso executar pelos meus modos, o crédito. Eu não posso coagir a pessoa a me pagar. A pessoa pode ser coagida a pagar? Pode. Através de quem? Do Estado. O Estado não invade sua conta, não bloqueia seu dinheiro, não bloqueia seus bens? Isso é uma violência institucionalizada legítima. Não pode, a mim, trazendo para o direito penal, a legítima defesa é uma autotutela? É. E é garantida na lei, mas não é só na lei, é na Bíblia, viu? Isso advém dos tempos religiosos, onde é dado a você a proteger o seu próprio direito naquele momento, naquele instante, mas ele sofre limites. Eu não posso sofrer uma agressão aqui, ir em casa e pegar minha arma e ir lá, não, porque eu vou me defender, não. Aí eu poderia agir de outro modo, eu que não quis. Tem que ser quem usando... Tem que ser no instante do fato. Olha como diz o artigo 25. Quem usando moderadamente dos meios necessários repele a agressão atual, agressão injusta, atual ou iminente, é direito seu ou de outra. Olha, quem usando moderadamente, se a pessoa me deu me deu um golpe com um pau, eu não posso lhe dar 10 tiros. Se eu tô com a arma na mão, a pessoa vem com... Tem que ter um bom curso de tiro que é para dar um só e certeiro. Tem que ser moderado. Moderado. Não pode... Por exemplo, na teoria do moderado, bandido invadiu minha casa. Eu aí vou reagir, vou esperar o momento certinho, dou um tiro certinho no meio da testa dele. Foi moderado? É relativo.
É relativo porque você... Por isso que eu perguntei, porque às vezes você não precisa dar... Sabe por quê? Às vezes o cara quer descarregar no momento da raiva uma arma toda e sabe só dá um. Sabe por que essa colocação sua? As pessoas que fazem curso de tiro não são treinadas para tirar na cabeça. A cabeça não imobiliza a pessoa. As pessoas que fazem curso de tiro, eu digo com muita tranquilidade, que assim me submeto, que assim gosto, que assim pratico, é indicado o local de maior massa que a pessoa tenha, nessa região, onde você imobiliza a pessoa. A legítima defesa não é ele autorizando a matar, ela é autorizando a repelir a agressão injusta. Agora, se você desfere um disparo, 2 disparos, e eles não são suficientes, agora, quando você atira de forma deliberada, aí é diferente. E outra coisa... Aí vai entrar um outro contexto de análise na hora do processo. Excesso na legítima defesa. Você deixa de estar em legítima defesa? E quando não. o Estado, através das redes sociais, já avisa antecipadamente que vai matar o bandido? Eu não conheço isso. Não? Não. Vou lhe mostrar. Eu realmente peço escusas aqui. Eu não... Tem gente que faz isso. Avisa antecipadamente. Se eu encontrar com você, vai ser assim, assim, assado. Aí na operação deu resistência. Aí é um excesso pré-ordenado. Pré-ordenado. Se isso existiu, deve ser apurado. A gente vive isso nos dias atuais. Pelo menos onde eu atuei na minha... Não vou botar nessa polêmica não, mas depois aqui nos bastidores eu digo. Recebo aqui uma mensagem da doutora Jéssica Correia. Ela diz aqui: gostaria da opinião do doutor Cícero acerca da abordagem indevida da moça que sofreu excesso da Polícia Militar no Precaju. Fato esse muito exposto pela mídia. Muito obrigado. Foi Jéssica. Doutora Jéssica Correia. Doutora Jéssica. Veja... A tecnologia, quando ela surge, quando ela é trazida para o nosso meio, ela traz benefícios, mas ela também traz preocupações. É importante que essas festas, que especialmente as festas públicas, tenha essa proteção de reconhecimento facial, que vise proteger, que vise impedir que pessoas que sejam procuradas pela polícia sejam retiradas daquele meio? É necessário que a inteligência artificial também adote e também observe esses excessos? Houve uma falha? Houve. Houve um erro? Houve. Mas este erro nós vamos também afetar ou vamos apagar todos os benefícios que ele aconteceu? Não. Foi um erro pontual, foi um prejuízo que a pessoa afetou. Eu imagino que seja da maior monta, eu imagino que seja da pior espécie. Você sair de sua casa, você tá naquela alegria com seus amigos, ir para uma festa que só acontece uma vez no ano. Né? Passar por um constrangimento é terrível, Deve ser buscada a reparação, deve. Foi um excesso que aconteceu, foi um equívoco, foi. Mas é aquilo que eu digo sempre. Todas as vezes que a gente se submete a um controle, e este controle pode ser de qualquer espécie, causa esse desconforto. Eu não posso também criticar, eu não posso dizer e não posso atribuir que seja maléfico esse reconhecimento facial. Agora, que foi um excesso, isso ficou... Agora, Cícero, uma coisa importante de se colocar, porque eu vi muitas pessoas discutindo isso depois que o governador recebeu a ela e publicamente fez, inclusive aqui no Jornal da Fã, o pedido de desculpas. Uma coisa é o governador, representante pontual do governo. Outra é o Estado. Portanto, necessariamente ela não precisaria abrir mão de uma ação contra o Estado para reparar os danos que teve pelo fato do governador pedir desculpas públicas. Uma coisa não inviabiliza a outra. E outra coisa, veja a grandeza que foi do governo. Veja o desprendimento do governador. Veja o grande homem, grande chefe de Estado que foi ele. Ele implementou essa política de segurança pública. A gente sabe que o mundo hoje vive e deve cada dia mais se adequar e se permitir a utilizar da inteligência artificial. Esse é o momento, isso é para todos os ramos. Ele pensou no Estado, é um vanguardista nesse sentido, as festas públicas em Sergipe, mas ele também entendeu essa falha. Parabéns para o governador, da sua grandeza, do seu desprendimento, de ter um aparato de segurança eficiente, que a gente sabe que Sergipe é hoje um dos estados dos mais seguros do Brasil, do ponto de vista de segurança pública, mas nós estamos trabalhando com seres humanos. A inteligência artificial é uma inteligência eletrônica, mas é reproduzida por seres humanos. A gente não pode pegar uma inteligência artificial que avaliou
milhões de faces e teve um erro pontual. Deixa de ser erro? Não. Mas veja o desprendimento. Parabéns para o governo. É buscar, inclusive o Estado pode, de forma administrativa, sem esperar que ela vá à justiça, buscar e fazer uma composição com ela. A autocomposição é o momento. É o direito. Hoje, o maior incentivo é que desjudicializar. Pode ser feito de forma muito tranquila. Antecipadamente. O André Lira, na distância, diz assim: gostaria de parabenizar o professor Cícero Dantas. O direito é encantador. E como ele discorre sobre o conhecimento das ciências jurídicas, deve ser um excelente professor. Parabéns, Narciso, também. Nós, sergipanos, agradecemos esse tipo de esclarecimentos de entrevista. Magna Santana quer fazer uma pergunta. À vontade, Magna. Oi, Narciso. Obrigada. Bom dia, doutor Cícero. A sua advertência lá no café já foi só registro, viu? Depois, não sei se ele viu, Narciso? Mas... Vou dar uma olhada lá. Agora de forma pública, se tornou público e notório. Oh, meu Deus, pois é, olha, acabei fazendo. Cuidado, viu, Magna? Pode estar vindo uma ação aí, viu? Vixe, é verdade. Pronto. Então aí a gente vai empatar. Mas aí faz um registro de cafezeiro, que vocês são péssimos. Narciso é péssimo para isso. Antes de você entrar no ar, eu já tinha dito a ele. Ele já tinha alertado. Isso. Foi. Olha só, tá vendo? Magna, quando entrar no ar, vai cobrar a foto. Mandar um abraço aqui para o Tiago Almeida, que está ouvindo a nossa entrevista e diz aqui: excelente entrevista, forte abraço. Obrigado, Tiagão, pela audiência de sempre. Vamos lá, Magna. Pronto, doutor Cícero, bom dia, né? Bom tê-lo conosco. É sempre muito didático nas suas falas e explicações. E certa vez, eu gostaria até de compartilhar, que seria uma ótima oportunidade diante, infelizmente, da triste ocorrência, que são os crimes contra a mulher. E quando eles acontecem, mesmo a vítima fatalmente, né? Essa mulher. A diferença, doutor Cícero, do homicídio para o feminicídio. Porque muitas vezes matou uma mulher, aí é o feminicídio. Às vezes não é o feminicídio. E certa vez você tinha feito, quando eu estava apresentando o programa, mandado para mim essa diferença. Eu gostaria que a gente pudesse compartilhar de forma bem didática essa diferença. Quando é que podemos enquadrar um crime desses que uma mulher morre como feminicídio e homicídio? Muito bem, Magna Santana, excelente pergunta. Mandar um abraço aqui também para a Joana Dark, que manda aqui os parabéns para o meu conterrâneo Cícero Dantas. É a Joana Dark. Muito bem. Vamos lá, pode responder a Magna e eu tenho outros ouvintes para fazer perguntas Magna, aqui. Bom dia, uma satisfação imensa falar com você neste momento aqui, além de você compartilhar com todos os nossos ouvintes no estado e fora do estado, e parabéns pela memória, viu? E a advertência já está anotada, já vou me corrigir. Perceba só, muito se fala na proteção dos direitos das mulheres e o Poder Legislativo traz proteção, e aqui eu digo isso e quero fazer um registro de público, quero fazer uma reflexão com todas as mulheres. Quando foi incluso a qualificadora do feminicídio dentro do tipo penal do homicídio, do ponto de vista de pena nada mudou, Narciso. Ali, se analisarmos com mais tempo, e se eu abrir aqui o Código Penal, e vou tentar fazer aqui de forma, explanando com maior condição, vocês entendam, nada mudou. Homicídio qualificado, pena 12 a 30. Feminicídio, pena 12 a 30. Só fez qualificar, então? Já existiu, porque quando você mata uma pessoa... Só fez colocar a terminologia lá. Só a terminologia, do ponto de vista de repressão e de proteção, isso nada mudou. E o que é feminicídio, o que é femicídio? Toda vez que se mata uma mulher é feminicídio? Não. Perfeito. É femicídio, pode ser. O que é feminicídio? É quando alguém mata uma mulher, mas mata ela em razão da condição de gênero de mulher. Um exemplo, é o esposo que chega em casa, depois do dia de trabalho, para jantar, a janta não está pronta, ele mata a mulher. Ou não aceita a separação, Ou mata a mulher. não aceita a separação e mata a mulher. Pela condição de gênero decorrente de uma relação de violência doméstica. Então, toda vez que uma mulher é assassinada é feminicídio? Não. Pode ser um femicídio. Homicídio, isso é desde a época do primeiro crime que existiu na história da humanidade, que a gente escuta dizer, foi quando Caim matou Abel. É o primeiro homicídio que se escuta falar. E daí advém homicídio, quando o homem mata o outro. Por isso que veio essa nomenclatura homicídio. Mas homicídio também é quando se mata uma mulher. É femicídio, não é feminicídio.
A qualificadora do feminicídio, ela é aplicada quando uma mulher ela é assassinada em decorrência da condição de ela ser mulher, em um desprestígio, em um menosprezo à condição de gênero dela, colocando ela na condição de submissão. Isso é feminicídio. Bem explicadinho. O Gilson lá de Dores diz assim, aí é uma aula, muito bom, esperando que venha mais outras vezes. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, meu caro Gilson. Põe ouvintes no ar, interagindo com o doutor Cícero Dantas aqui nos nossos estúdios. Bom dia mais uma vez, Narciso, e bom dia ao advogado Cícero aí. Queria saber a opinião dele, o que ele acha de que as forças policiais aqui, como alguns pelotões como o Choque, a Caatinga, comece por eles, já que nos outros estados do Brasil já tem, os policiais usando câmera. O que ele acha dessa sugestão aqui no estado de Sergipe? Principalmente nesses dois pelotões, são os pelotões que são mais truculentos, pelo menos o que o povo fala, né? Choque e a Caatinga. Bom dia, ouvintes da FAM FM. Quem está falando é o professor Lucas, da cidade de Monte Alegre. Em nome do grupo A Voz do Povo de Monte Alegre, nós queremos deixar o nosso abraço, o nosso carinho ao doutor Cícero Dantas, esse amigo, esse parceiro e orgulho de Monte Alegre. Bom dia, Narciso. Bom dia, doutor Cícero Dantas. Aqui é doutor Prado, também criminalista. Narciso, gostaria que o doutor Cícero comentasse sobre o reconhecimento facial, essa falha que houve no Precaju, inclusive apontando uma jovem como tendo mandado de prisão. Na verdade, ela é uma pessoa totalmente inocente. Comenta aí, doutor. Muito bem. O Sandes lá de Buquim diz assim, você e toda a sua equipe estão de parabéns pelo programa. Parabéns também ao doutor Cícero pela aula. Abração. Aqui em Buquim, a fã é 100%. Muito obrigado, Sandes, pela audiência. À vontade, doutor. Veja, as perguntas vêm de todo o estado de Sergipe. Vem de Monte Alegre, a Buquim, né? Parabéns Graças a Deus, pelo audiência alcance total. de você. Primeiro, sobre a situação do uso Deixa eu só registrar aqui, antes de você terminar, antes que eu esqueça, porque eu sou cabecinha bem voada mesmo, mandar um abraço aqui para o Marcos Benigno, que está parabenizando a entrevista, está assistindo pelo YouTube. Mande um abraço para o amigo e competente advogado Cícero Dantas e ao querido amigo radialista também, o Marcos Aurélio, que manda aqui, acompanhando. Cícero é muito bom na arte de ler a sociedade diante do direito. Sou fã dele e seu também. Abraços. Muito abraços. Então, abraços para você também, meu caro Marcos Aurélio, da Coirmã Rio FM. Fique à vontade. Um abraço para Marcos Aurélio. Gosto muito dele, sempre a gente conversa muito. Também meu amigo sertanejo, Orígio Marcos Benigno. E vamos aqui. O primeiro áudio que eu vi foi sobre duas falas. Eu Narciso, e a profissão me exige sempre fazer uma análise do que é dito, do que é feito e da reação. E aí vem os atos falhos. Os atos falhos quando a gente pensa. O que é ato falho? Quando a gente pensa algo, imagina algo, mas diz diferente. Quando o nosso internauta mandou áudio, ele diz truculento e atribui isso aos grupamentos especiais de segurança pública de Sergipe, ao grupamento da Caatinga e ao Choque, eu peço licença a ele, peço vênia. O uso da força de grupamentos especiais, não podemos classificá-lo como truculento. Eu sou sertanejo. Como bem disse aqui o colega, eu sou de Monte Alegre. Eu nasci e me criei no sertão. Eu sei o que era antes e o que é depois do grupamento da Caatinga. Quando foi um pelotão, iniciado do saudoso, da época, Tenente Oliveira, que foi meu aluno na faculdade, depois companhia e hoje batalhão. O sertanejo sabe do serviço que a Caatinga presta ao sertão de Sergipe. E eu disse desde o início, o ser humano, por essência, ele é imperfeito. E o grupamento da Caatinga é feito de seres humanos. Eles podem ser enérgicos e devem ser. Eles podem ter uma atuação dura e devem ter, mas isso é necessário. A atuação da Caatinga, ela não é uma atuação de um policiamento rotineiro e normal e ordinário. É uma atuação específica. E o sertão tem uma outra razão, uma outra tranquilidade depois que foi instalado lá o grupamento da Caatinga.
Então, fazendo só essa observação aqui, um abraço ao meu amigo, o comandante da Caatinga, o Major Fabrício. A gente não ouviu, eu pelo menos não tenho conhecimento, nesses mais de 10 anos que a Caatinga foi instituída, de um ato de desonestidade da atuação dos policiais da Caatinga. Então, é um grupamento específico, é um grupamento dotado e preparado para este tipo de atuação, de ser mais duro e ser mais enérgico. Tanto é que ele só atua em determinadas situações. Então, a utilização das câmeras é uma providência? É. É prejudicial? Não. Também é a solução? Não. Também não é a solução. Hoje a gente vive um Big Brother. Todos os nossos atos, todos onde a gente anda, está sendo filmado. Agora, pode-se pensar nisso? A Polícia de São Paulo foi uma pioneira e instalou? Sim. Eu não vejo como sendo a solução. Também não vejo como seja sendo proibido. Agora sim, a gente sabe que existem atuações da polícia, da força pública, assim dizendo, que é necessário que proteja também os agentes que estão ali atuando. É importante, é imprescindível que em todas as atuações das polícias seja filmado, é uma coisa a se pensar. Até porque, recente, o Brasil, em 2019, o Código de Processo Penal sofreu uma alteração quando foi incluso ali dentro dele a cadeia de custódia da prova, que eu vejo muito mais importante. O que é isso? Veja, o Brasil, hoje, 2023, o Brasil não tem juiz das garantias. O Paraguai tem. E a gente diz que tudo que vem do Paraguai é falsificado, é assim? Mas lá tem juiz das garantias. Lá o Poder Judiciário é muito mais garantista do que aqui. O juiz de garantias, inclusive, já gerou bastante polêmica recente. Né? E hoje nós não temos. Eu vejo outras providências muito mais efetivas do ponto de vista da produção do sistema de justiça do que um controle excessivo da atuação policial. Ganhou força de discussão logo depois da Lava Jato aqui no Brasil. Em regra, exatamente. Em regra, a força pública é dotada de incômodo, que ela chega para incomodar. Quem é que gosta de ter sua liberdade cerceada? Ninguém gosta. Mas, e tenho certeza que os policiais cumprem, muitos deles cumprem por uma missão que tem que cumprir. Não é satisfatório para ele, não é satisfatório para a polícia combater o crime. O bom era que não existisse necessidade disso. Então, esse reparo é preciso. Sobre o uso de câmera, eu acho importante. É um controle social, é um controle necessário, mas não vejo como sendo a cereja do bolo. Temos uma grande audiência hoje do mundo jurídico, viu? Você, na sua lista de compartilhamento aí, deu uma ajuda a aumentar a audiência da Fã FM para 99,7%. O Wagner Teles diz aqui, gostaria de parabenizar o programa e o doutor Cícero Dantas pela excelente entrevista. Tem mais um áudio de ouvinte aí? Eu encaminhei um nesse instante. Muito obrigado, Wagner. É sobre a abordagem? Ah, tá. Então foi no mesmo caminho de assunto. Cícero, parabéns ao doutor, porque tudo virou feminicídio. Bom, bem claro e didático, diz aqui o André sobre sua explicação. O Adidelson está lhe parabenizando também. Quero parabenizar o doutor Cícero. Parabéns pela entrevista. A gente falou muito do Código Penal, não abordamos ainda a questão da legislação eleitoral. Aproveitar esses últimos minutos de programa para a gente entrar nisso. Houve uma discussão, uma reforma que foi para lá, a reforma que foi para cá, parou no Senado, não foi aprovada. Regras para 2024, as mesmas de 2022? As mesmas de 2022. Sem nenhum tipo de alteração? Sem alterações pontuais. A mini-reforma não pode ser aplicada agora, até porque não foi nem sequer aprovada. E se fosse, não poderia valer. Porque passou da data limite. Em desobediência ao princípio da anualidade da lei eleitoral. E aí é justo. É você ir para o jogo sem saber as regras do jogo ou as regras serem mudadas durante o jogo. Não pode. Isso é uma garantia do direito eleitoral. O direito eleitoral, inclusive, Narciso, depois eu posso compartilhar com você e com a Fã, eu estou construindo uma cartilha sobre as condutas vedadas para os agentes públicos municipais para o ano 2024. Bacana. Assim que eu concluir, eu vou compartilhar também com vocês para que vocês possam ler. São os principais pontos. Porque, veja, os agentes públicos e aí municipais, por que municipais? Porque a eleição municipal, prefeito, vice-prefeito, os vereadores, eles precisam estar conscientes do que ele não pode fazer.
É nesse campo que eu quero introduzir uma pergunta para você, me permita lhe interromper, mandando um abraço aqui para o Levi Oliveira. Parabéns pela iniciativa bastante esclarecedora e relevante para a população. Cícero, eu conversava com um prefeito essa semana, que ele me disse o seguinte, olha, eu estou fazendo um projeto para enviar para a Câmara, criando um programa social. Mas antes eu tive que passar pela minha assessoria jurídica em 2 campos. Eu mandei também para o meu assessor eleitoral. Por quê? Porque por estar criando o projeto que só vai para a prática no próximo ano é um ano eleitoral, eu tive que me resguardar para evitar que a justiça interpretasse que, como eu passei 3 anos sem esse projeto, que essa é uma iniciativa para influir com direito político nas eleições. É isso mesmo? O gestor tem que ter esse cuidado? Inclusive, a lei proíbe. Textualmente. A Lei das Eleições, artigo 73, parágrafo 10. Ele proíbe textualmente. É proibido no ano da eleição a distribuição gratuita de bens ou serviços, vírgula, exceto, isso eu estou lendo fielmente. O que está lá no texto. Como está lá no texto. Veja como Professor eu estou... de cabeça boa. É proibido no ano da eleição a doação e distribuição gratuita de bens e serviços, vírgula. O legislador, ele pensou nisso. É proibido, vírgula, exceto em casos de calamidade e de calamidade e de uma pandemia. Ele reservou isso. Dá uma Uma exceção. E também ele excepciona nas condições de que esse programa já esteja em execução no orçamento anterior. Se o gestor quisesse, ele tivesse feito antes. Por que só para o próximo ano? Você passa 3 anos... Se eu crio para começar em 2023, pode. Se você começou em 2023, pode realizar em 2020, 2024. Se você não rodou ele no orçamento de 2023, você não pode em 2024. Porque se você rodou em 2022... Pode caracterizar um abuso de poder político. É proibido, a lei proíbe. Isso é abuso de poder político e econômico. Você desequilibra. Como é que eu, gestor, crio um benefício social para o próximo ano, onde o meu concorrente não pode criar? Estar na condução da máquina já é uma vantagem. Quando você utiliza dela, piora mais ainda o processo. Isso está dentro do artigo 73 de condutas vedadas. Pela sua experiência com a legislação eleitoral, reeleição deveria ser um instituto a acabar? Não. Não. Na sua opinião, não? Não acho que deva acabar a reeleição. Não vejo problema com a reeleição em permitir... Eu, por exemplo, tenho na teoria que 5 anos seriam melhor do que 2 mandatos de 4 em termos de cuidados com a máquina, evitar o abuso, o uso dela. Aí é de pessoa para pessoa. Todo mundo que vai à reeleição abusa? Não necessariamente. Não necessariamente. Quem não vai Então não é a reeleição o problema. Quem tá me ouvindo em casa, quem tá nos ouvindo em casa vai dizer bem assim, todos 2 inocentes. Claro que todo mundo que vai para a reeleição, de alguma forma, tem vantagem. Veja. Mas não necessariamente se comprova que o crime aconteceu. A vantagem, uma vantagem presumida, sim. Mas o diferente é eu estar no cargo e eu utilizar do cargo de forma deliberada e direta para me beneficiar. Lógico, se eu Veja, isso é natural. Se você é servidor aqui da FAM, você precisa se identificar para entrar? Não. Mas eu preciso. Sim. Qual é o problema disso? Você está tendo vantagem sobre mim? Não. O gestor, o fato dele estar no mandato... condição. O gestor, o fato dele estar no mandato não quer dizer que ele vá abusar. A reeleição não é o problema, não é ela. São as pessoas. As pessoas que precisam... a prática e a conduta de cada um. As pessoas que precisam entender isso. E outra coisa, política, a essência do cargo eletivo é a alternância de poder. Esse é o problema. O problema é que quando a gente ingressa na política, a gente acha que a gente tem estabilidade. Torna servidor efetivo. Tem que passar 30 anos para se aposentar. Não é isso. Eu não tenho. Porque a gente fala de reeleição de gestor público, né? Prefeito, governador e presidente. E os cargos legislativos? Que eternamente tem... E aí? E, inclusive, essa semana eu conversava com um pré-candidato dizendo a ele, olha, para ganhar dos cabas que estão aí esse ano tá difícil, porque os caras estão com
com uma estruturazinha interessante aí em alguns municípios. A gente precisa ter eleitor mais consciente e a tecnologia serve para isso. Cícero, 8h03, tempo estourado do nosso programa. Quero lhe agradecer a participação aqui conosco, com bastante repercussão, bastantes ouvintes aqui interagindo. Muito obrigado mesmo e, claro, convite já aberto para retornar em breve aqui para o Jornal da Fã para a gente dar continuidade a esse debate aqui. Muito obrigado, Narciso. Muito obrigado a todas as pessoas que mandaram áudio, todas que mandaram mensagem, tanto da pessoa da comunicação como os ouvintes, os internautas em geral. As pessoas estão me acompanhando aqui pelo meu Instagram, as mensagens estão mandando, as mensagens de carinho, aos meus colegas conterrâneos, ao professor Lucas, que mandou essa mensagem de áudio. Mandaram um abraço aqui para o Walter Moura e o Alexandre Fernandes, que estão acompanhando aí pelo YouTube. Todos os ouvintes, todos os internautas, eu fico muito satisfeito e fico muito grato, Narciso, que toda vez que eu venho a uma rede de comunicação que possa debater isso, eu me sinto cada dia mais com o meu dever cumprido. Penso eu que a obrigação de todo profissional é que possa dissuadir, que possa debater, que possa compartilhar com as pessoas um conhecimento, uma evolução, um pensamento e permitir que cada um construa suas convicções. E se você diz que brevemente estarei convidado, eu já quero vir amanhã, que eu me sinto obrigado. Quando se acha de falar de direito, quando se acha de debater direito, para mim é uma satisfação. Eu me sinto bem, me deixa bem. Eu acho que eu fiz a maior escolha da minha vida profissionalmente, foi quando eu escolhi ser advogado. E a gente percebe que você fala com muita paixão mesmo. Gosto muito e obrigado a todos. Obrigado, professor e advogado Cícero Dantas, pela participação aqui no Jornal da Fã.